Um professor inesquecível. Você lembra o nome? Olá, eu sou a professora Solange Tomeyama e no vídeo de hoje eu quero fazer uma homenagem ao Dia do Professor, dia 15 de outubro. Aliás, uma mais do que merecida homenagem a essa profissão que é exercida com muito amor, como uma verdadeira missão. E abordando justamente quais são as características de um professor marcante, contar para vocês qual foi o meu professor marcante, até para aproximar você, aluno, da professora, que já foi um dia aluna, que já sentiu a insegurança, a raiva, a alegria e que lembra com muito carinho de alguns momentos da sua vida acadêmica. Quais são as características de um professor marcante? Pode ter certeza que nós somos marcados ou pelo amor ou pela dor. A dor marcada pelo sofrimento gerado ou por uma discussão, ou por uma exigência, ou até mesmo por uma situação vexatória que, de alguma maneira, nós ficamos rotulados. E pelo amor, quando o professor consegue estimular aquele aluno, dar amor quando ele necessita, dar atenção em um momento de dificuldades. Então, às vezes, até lembramos daquele professor que sem aquele apoio nós nem conseguiríamos nos formar. Você lembra de alguém assim? No meu caso, o meu professor inesquecível foi marcado por uma fase de desafios, porque ele era um professor muito exigente. Todo mundo já tinha uma lenda sobre ele de que mais de 80% da sala, quando cursava a matéria dele, ficava de DP. E eu morria de medo de ficar de DP, porque eu teria que pagar a DP com o meu salário de estagiária, que já era apertado. Então, eu já tinha o dinheiro contado e essa despesa extra eu não podia nem pensar. Então, eu já me preparei muito para a matéria dele. E no 7º semestre, então, ele caiu com a minha turma. Logo na primeira prova, a lenda dizia assim: quem tirasse até 8 já poderia se considerar de exame. Agora, quem já tirasse na primeira prova 4 já poderia jogar a toalha e se considerar de DP. Metade da sala, ela tirou 8. Eu acabei me enrolando de nervoso e tirei 4. E aí o professor já me chamava como aluna de DP, eu não tinha nem nome. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia provar para ele que essa conta estava errada. E que eu sim ia conseguir, porque a média era 7, eu ia conseguir ser aprovada se tirasse 10 na prova dele. O que era impossível para todo mundo. Mas, para piorar, além de exigente, ele aplicava pontos negativos. Então, ele exigia que nós levássemos na aula o Código Penal e o Código de Processo Penal. Na minha época, eram 2 livros grossos que eu não podia esquecer na aula dele, porque quem esquecesse ia ter ponto negativo. E na aula dele, eu acordei atrasada e saí correndo e acabei levando os livros do Código Civil e do Código de Processo Civil. Ele viu em cima da minha mesa que eu estava com o livro errado e ele pediu para que eu lesse o artigo 23 do Código de Processo Penal. E eu, com muita dignidade, falei assim, batendo a mão em cima dos livros, eu disse: eu não trouxe, professor. Então ele falou assim: nossa, você vai me dever nota, hein, mocinha? E ficou aquela tiração de sarro entre os colegas. Ah, Solange, já desiste, já nem precisa vir mais na aula porque você tá de DP. E eu pensei, não vou desistir, eu vou tirar 10 nessa prova. E eu estudei. E no dia da prova, eu fiz com aquela certeza para cada questão. Então, eu estava muito segura e muito determinada a tirar 10 na prova. Quando na aula seguinte, ele chamou cada aluno para comprovar a teoria dele. E aí ele começou então a corrigir a prova 1 a 1 na frente de todo mundo. Quando ele me chamou, eu falei assim: vem a mocinha da DP já direto para a gente já eliminar e provar para vocês que eu estou certo. Aí ele começou a corrigir, falou assim: primeira,
Tá certa. Segunda, nossa, se deu sorte, tava fácil. Terceira, ele já parou de fazer os comentários, porque ele viu que estava certa até chegar na 10ª questão. Quando na 10ª questão ele dá o 10º 10, eu saí do tablado, que era mais elevado, morrendo, né? Já de felicidade, já comemorando, quando o professor chega e fala assim, mocinha, volta aqui. Eu pensei, ai meu Deus, ele errou a correção, tem alguma coisa, eu tirei 9, não é possível, eu tô de DP. E ele olhou assim, perguntou o meu nome, e ele falou assim, doutora Solange, eu gostaria de pedir desculpas diante de todo mundo a você, porque você fez uma prova exemplar e, de fato, você passou na minha matéria diferentemente dos demais. Meus parabéns. Então, aquilo foi uma felicidade, eu lembro até hoje das questões, da prova e do professor, que foi, sem sombra de dúvida, aquele que mais desafiou para que eu chegasse aonde eu cheguei. O que a gente conclui com tudo isso? Ora, o professor ele tem a sua técnica de passar uma mensagem, de passar uma lição. Às vezes a gente não consegue interpretar da melhor maneira, né? A gente não consegue interpretar da melhor maneira. Paciência. Mas o mais importante é você entender que um professor, ele é capaz sim de transformar vidas, de marcar vidas, e que ele se empenha tanto que ele fica muito feliz com o seu sucesso, porque o seu sucesso, no fundo, é parte do sucesso dele. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que tem o seu professor preferido. Coloca aqui nos comentários quem foi o seu professor preferido, para talvez chegar no ouvido dele que ele marcou a vida de um aluno. E se inscreva no canal, porque assim eu sei diretamente que você gosta dos vídeos que eu faço daqui com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.